gente cumprimenta no devocional e depois acaba esquecendo de cumprimentar. Nós queremos falar sobre princípios gerais de liderança. Preste bem atenção. O pastor Enoque, quinta-feira passada, trouxe princípios bíblicos de liderança. Os princípios que nós traremos hoje não excluem, muito pelo contrário, eles complementam a ideia que o pastor Enoque trouxe na aula passada. Só que na aula passada ele trouxe a ideia com base nas Sagradas Escrituras. E agora nós vamos trazer ideias advindas lá da ciência da administração de empresas. Lá na administração de empresas, a gente estuda bastante o tema liderança. E são inúmeras as obras produzidas sobre o tema liderança. E nós vamos trazer um compilado de princípios gerais e fundamentais, a partir dos quais você pode entender os outros princípios que existem sobre liderança, certo? Então vamos lá. Introdução. Os princípios, eles são a fonte, eles são o nascedor. A partir do princípio surgem outras coisas. A partir do princípio, por exemplo, da fonte de um rio, surge todo um rio. Você já observou o quanto a fonte de um rio é pequeno e depois, quando o rio vai chegando próximo ao mar, o quanto ele vai se tornando grande? Você conhece a fonte do rio Araguaia, por exemplo? Se você passa pela fonte do rio Araguaia, você pensa, nossa, mas que corguinho, né? O goiano fala corguinho. Nossa, mas que corguinho, que piquinha d'água, mas depois aquilo se transforma num rio grande. Por isso que é uma fonte, porque de lá nasce um rio. Os princípios são a fonte, são os nascedouros das ideias estruturais de um determinado tema. Quando nós falamos de princípios gerais de liderança, nós estamos falando da fonte, do nascedouro de todas as ideias importantes e fundamentais que estruturam o tema liderança. A única coisa, se você fosse resumir tudo, né? A única coisa que você precisa saber sobre liderança é que tem mais de uma coisa para você saber sobre liderança. Nós não podemos ser conformados com o pouco que já sabemos. Nós precisamos buscar mais. É por isso que nós estamos aqui nesse curso sistemático de formação de líderes e é por isso que nós vamos estudar esses princípios gerais. Outra questão relevante que eu preciso que você entenda é o seguinte: ninguém vai aplicar todos os princípios e todas as ideias que for ministrado nesse curso de forma perfeita. Ninguém vai conseguir sair daqui sendo o líder perfeito. Por mais que você estude, por mais que você esmere, obviamente vai ser um processo de construção e de aperfeiçoamento. Até por isso, ninguém consegue liderar sozinho. Com eficácia, com proficuidade, ninguém consegue liderar sozinho. As pessoas, elas precisam de equipes de liderança. Por quê? Porque às vezes você entende uma questão, um aspecto da liderança melhor, que outra pessoa tem deficiência. E essa outra pessoa, às vezes, entende um aspecto, um princípio de liderança e aplica aquilo melhor do que você consegue entender e aplicar. Então, no reino de Deus, se nós somarmos, se nós formos uma igreja de líderes, nós conseguiremos um resultado muito mais efetivo do que se aqui tiver apenas alguém, uma pessoa liderando. Uma pessoa só não consegue liderar no reino. Tem um ditado, né? Uma andorinha só não faz verão. Na liderança é dessa forma. Outra questão inicial que você precisa saber é que os princípios, eles são constantes. Os princípios, eles vão se aplicar a todas as áreas da sua vida, não só em liderar aqui na igreja. Nós não estamos aqui nos limitando a trazer conteúdo que você vai usar só aqui dentro da igreja, só aqui em algum departamento da igreja. Muito pelo contrário, os princípios, eles se aplicam lá na sua casa, lá no seu trabalho, onde quer que você esteja, você precisa liderar e pode usar esses princípios como ferramentas fundamentais. E por fim, nesse nosso momento introdutório, você precisa saber que esses princípios, eu vou trazer 5 apenas, eles não são únicos, são fundamentais. Se você pesquisar na literatura da administração de empresas, você vai ver que existem mais de 20. Existem mais de 20.
O pastor Enoque trouxe aqui 7 princípios extraídos da Bíblia. Na ciência da administração existe mais de 20, mas nós vamos trazer aqui aqueles 5, a partir do qual você vai ter todo o conteúdo necessário para entender a estrutura de uma liderança, para entender como um líder deve se posicionar e para entender outros princípios e outros conceitos relacionados à liderança. Antes de nós entrarmos aí no nosso primeiro princípio, eu quero finalizar essa nossa introdução com 4 ideias. Primeira delas, você consegue aprender os princípios. Sabe aquela ideia de que eu nasci com vocação para ser líder? Quem já ouviu isso daqui? A pessoa, fulano nasceu para ser líder. Fulano nasceu para liderar. Quem já ouviu isso daqui? Já ouviu isso? Mentira. Não tem fundamento nenhum na literatura. Algumas pessoas, elas possuem algumas habilidades mais aguçadas do que outras pessoas. Às vezes você olha para uma pessoa que está aqui na frente ministrando e pensa, essa pessoa tem uma desenvoltura muito boa para falar ou para ensinar. Isso significa que ela tem um dom de liderar melhor que o seu? Absolutamente não. Por quê? Porque não é líder só quem fala. Nós aprenderemos isso daqui a pouco. É uma habilidade. Outras pessoas têm uma habilidade melhor para poder gerir pessoas, para poder se relacionar. Isso significa que ela é um líder melhor do que você? Que ela é um líder nato? Já ouviu essa expressão? Ele é líder nato? Não significa. Significa que ele tem uma habilidade mais aguçada, mais apurada. Às vezes algumas habilidades no plural. Mas você pode aprender, você pode treinar, você pode se capacitar para ser líder. Por quê? Porque os princípios gerais de liderança e outros princípios de liderança podem ser aprendidos facilmente e desenvolvidos. Cada um deles tem valor em si. Você consegue entender um sem entender o outro. Mas eles em conjunto formam como se fosse o alicerce de toda essa construção que é esse tema liderança. Para finalizar a nossa introdução, você precisa saber que tem consequência. Esses princípios, eles possuem consequências. Se você aplicá-los, você vai ver um efeito extraordinário. Você vai ver que as pessoas vão começar a aceitar a sua liderança. Vão começar a te seguir automaticamente. Não vai precisar de você se autodenominar líder de nada. Você não vai precisar chegar para uma pessoa e falar, olha, você tem que me obedecer porque eu sou a líder do conjunto das irmãs. Você não vai precisar chegar para a pessoa e falar, você tem que me obedecer porque eu sou o líder dos varões, tá? E o líder dos varões. Se você aplica esses princípios que serão ministrados, a consequência é que os liderados vão reconhecer a sua liderança e vão começar a te acompanhar. Entendidos esses aspectos introdutórios? Amém. Falei muito rápido? Falei muito rápido, a irmã Ana me olhou para a cara e falou, uma metralhadora, né? Mas, meus irmãos, qual que é a ideia inicial aqui que você precisa captar? Os princípios são a base, são o começo, são o fundamento do tema liderança. Entenda os princípios, aplique os princípios e você automaticamente vai entender o tema liderança e vai ser um líder reconhecido e um líder seguido pelos seus liderados. Essa é a ideia inicial. E dá para aprender isso. Não vai naquela história de que é líder nato ou não é líder nato. Dá para aprender, dá para treinar, dá para se capacitar. Certo? Certo. Então vamos lá. O que está escrito aí? Princípio do... Tá aí? Não. Do limite. Princípio do limite. Limite. A capacidade de liderança, está escrito, determina o grau de eficácia da pessoa. Isso é extraordinário. Veja bem, se você é um líder nota 10, o que é quase impossível, porque a perfeição ela pode ser buscada, mas o homem em si jamais a alcança, né? Mas se você é um líder nota 10, no nosso exemplo fictício, você vai ter um potencial de alcançar resultados excelentes, de alcançar resultados nota 9. Agora, se você é um líder nota 5, aquele líder mediano,
você vai ter a potencialidade de alcançar resultados medianos. E se você é um líder nota 1, um líder nota 2, um líder medíocre, você vai ter a potencialidade de alcançar resultados medíocres. Você não consegue alcançar resultados maiores do que a sua capacidade de liderar. É o limite. A sua capacidade de liderar é o limite do potencial que você pode alcançar. Por isso que se chama princípio do limite. Olha só o que eu escrevi, entendendo o princípio. Quanto mais baixa a capacidade de liderança de uma pessoa, mais baixo o limite do seu potencial, mais baixa a sua eficácia, mais baixa a efetividade dos resultados que ele vai alcançar. E o outro lado, o outro sentido, também é verdadeiro. Quanto maior a capacidade de uma pessoa de liderar, maior o potencial, maior a eficácia da sua liderança, maior o limite que ela vai atingir de resultados. E eu trouxe um exemplo para vocês entenderem o princípio do limite. Quem aqui já foi no McDonald's? Já comeu no McDonald's? Aquilo ali tem uma história extraordinária. Dois irmãos, os irmãos McDonald's, tinham um sonho de prosperar na indústria do cinema. A história é sucinta, você vai entender. Eles foram para Hollywood, chegou lá, o que aconteceu? Fracassaram. O que eles decidiram fazer então? Vamos abrir uma lanchonete. Mas eles inovaram. Eles não abriram uma lanchonete como os outros. Eles abriram uma lanchonete onde as pessoas não precisavam sair do carro para comer. Era uma lanchonete drive-thru. As pessoas paravam o seu carro, o garçom ia lá, pegava o pedido e depois trazia comida. Já inovou. Aquilo trouxe um resultado imediato muito bom. Eles começaram a prosperar. E aí eles viram que eles podiam melhorar. Eles tiraram as pessoas dos carros e falaram: não, vocês têm que sair do carro, ir lá na fila e fazer seu pedido, pagar e pegar. Que é um modelo parecido com o modelo do McDonald's já nos dias de hoje. Então a pessoa chegava no caixa, pegava o pedido e ia embora. Não tinha mesa, não tinha lugar para sentar, não tinha nada. Era só isso. E o negócio deles cresceu muito. Eles se tornaram uma referência. E aí eles pensaram: a gente precisa entregar comida mais rápido. Eles mudaram o modelo de fazer a comida para entregar mais rápido. E eles conseguiram fazer isso de forma inigualável. Ninguém conseguia fazer melhor que eles. E o restaurante deles cresceu mais. Eles se tornaram uma referência. E aí eles pensaram: por que não iniciarmos a venda desse nosso modelo de negócio e tentaram franquear? Mas o que acontece? Eles não tinham o nível, a capacidade de liderança necessária para uma expansão desse tamanho. E o negócio deles, no que diz respeito a franquear, não deu certo. Não prosperou. Aí veio um homem chamado Ray Kroc, que forneceu máquina de milkshake para eles, que era alguém com uma capacidade de liderança maior do que a capacidade de liderança deles, fez um contrato com eles, eu estou resumindo a história para você entender, fez um contrato com eles de expansão, que alguns dizem que ele passou a perna nos irmãos McDonald's, mas ele pagou lá, acho que quase 2,5 milhões na década de 60, pela franquia, comprou e falou: deixa comigo. E em pouco tempo, ele já tinha mais de 1.000 franquias do McDonald's só nos Estados Unidos. Por quê? Porque a capacidade de liderança desse Ray Kroc era muito maior do que a capacidade de liderança dos irmãos McDonald's, que tinha uma capacidade de liderança para ter um restaurante excelente, mas não para ter uma rede de restaurantes multimilionárias e global. Veja, então, a sua capacidade de liderança determina o grau de eficácia de você enquanto líder. O Ray Kroc tinha uma capacidade de liderança superior. E o que ele alcançou? Resultados muito superiores. Hoje, se você enumerar as 5 marcas mais conhecidas do mundo, você vai ter que colocar o McDonald's. Se você vê aqueles arcos dourados, você sabe que é o McDonald's. Não precisa nem de estar escrito lá. É ou não é? Sim. Princípio do limite, visto de forma nua e crua. Entendidos? Alguma dúvida sobre esse princípio? Eu não vou poder me alongar como eu queria, por conta do tempo. Mas o material vai estar tudo destrinchado lá. Alguma dúvida? Alguma colocação? Vamos para o próximo princípio. O que está escrito aí? Princípio da influência. Princípio da influência. Olha só, a verdadeira medida da liderança é a
Influência. Influência. Se você não tem influência, você nunca conseguirá liderar as pessoas. Isso talvez seja um dos princípios que mais me chamou a atenção. Sabe por quê? Tem muita gente por aí pensando que liderar é ter poder. Tem muita gente por aí pensando que liderar é ter uma posição de autoridade. Tem muita gente por aí pensando que liderar é ter o nome de chefe, de presidente, de diretor, de líder do departamento da CIP, líder do departamento do jovem. Tem muita gente achando que liderar é posição. Mas liderar não é posição. O líder é quem faz a posição, e não a posição que faz o líder. Vou repetir, é o líder que faz a posição, e não a posição que faz o líder. Por quê? Porque liderar é influenciar. Nada além disso. Se você não consegue influenciar, inspirar as pessoas que são seus liderados, você não está liderando. Se você não tem seguidores, para trazer uma linguagem da internet, você não está liderando. Já ouviu falar de uma profissão nova que tem agora chamada Digital Influencer? São aquelas pessoas que não trabalham, mas que fazem um monte de vídeo, colocam lá na internet, vende um monte de produto e ganha um rio de dinheiro. Já ouviu falar desse pessoal? Por que esse pessoal ganha dinheiro? No que está a relevância deles? Na influência. A influência passou a ser, nos dias de hoje, um ativo de valor inestimável. Quanto mais influência, mais relevância você tem. Quanto mais influência, mais seguidores, mais o digital influencer consegue cobrar por uma propaganda. Esse é o princípio da influência. Por quê? Porque ele tem seguidores. Se você é um líder sem seguidores, você está, na verdade, numa caminhada solitária. Você não está liderando ninguém. Eu trouxe um exemplo para você entender. Quem aqui já ouviu falar da Madre Teresa de Calcutá? Quem aqui já ouviu falar? Levanta a mão. A maioria. Mas por que a maioria das pessoas, em pleno 2022, já ouviu falar de uma freira de 1,5 metro de altura? Pobre. Por quê? Já se parou para perguntar por que essa mulherzinha era tão relevante? Já viu uma fotinha dela? Ela parecia muito minha bisavó. Ela era baixinha, magrinha, encurvada. Por quê? Por conta da influência que ela exerceu. Essa mulher, certa vez, estava sentada numa reunião da ONU e ela começou a falar. Foi lhe dada a oportunidade de falar. E, de repente, o discurso dela, que iniciou falando de amor, já estava dizendo aos líderes o seguinte: olha, o maior perigo da humanidade nos dias de hoje é o aborto. E aí líderes como o presidente dos Estados Unidos, na época como Bill Clinton, isso é relato dos jornalistas que estavam presentes na reunião, começaram a baixar a cabeça. Mas ninguém teve coragem de interromper aquela mulherzinha. Ela falou: olha, o problema é que vocês não amam as gerações futuras. Vocês estão destruindo o meio ambiente. E ninguém tomou a palavra daquela mulher. E ela afrontou quase todos que estavam presentes naquela reunião, inclusive o presidente da maior potência do mundo na época. E ninguém tomou a palavra dela. Ninguém ousou se levantar para discordar dela. Por quê? Princípio da influência. Ela chegou ao ponto de ser a pessoa mais influente do mundo na sua época. E o que ela deixou? Ela criou uma organização chamada Organização Missionários da Caridade, que existe até hoje, que está presente em mais de 25 países, em 5 continentes diferentes, contando com mais de 4 mil membros. Uma freira de 1,5 metro e pobre, mas que liderou por influência. Esse é o exemplo. Se você não influencia ninguém, você não lidera ninguém. Próximo princípio. Antes de nós passarmos, conseguiu entender o princípio da influência? Sim. Sim? Perfeito? Próximo princípio. Princípio do? Princípio do quê? Do processo. Do processo. A liderança, ela não se desenvolve em um dia. Ninguém consegue alcançar resultados como líder em um dia. Tem uma história muito famosa no mundo das finanças, de uma mulher que trabalhava lá na Receita Federal dos Estados Unidos.
Tem um nome diferente, mas eu vou colocar dessa forma para você entender. Ela se aposentou com 56 anos de idade e ela ganhava por ano, porque lá eles utilizam essa conta, $3.500 por ano. Por ano, não é por mês não, por ano. $3.500. Se você dividir isso por mês, vai dar uma merreca por mês. Aposentou com 56 anos de idade. Ela era uma mulher econômica e simples. Quando ela morreu, ela não tinha filhos, ela deixou sua herança para uma universidade da cidade dela, que era Nova York. Ela deixou uma herança. E aí avisaram o reitor da faculdade que aquela aposentada tinha deixado uma herança. Quando ele pegou o testamento, que ele abriu, o testamento, sabe quanto que ela tinha deixado de herança para a universidade? $22 milhões. Meu Deus. $22 milhões. Por quê? Por que aquela mulher que ganhava de aposentadoria $3.500 por ano conseguiu deixar uma herança de $22 milhões? Porque ela entendeu o princípio do processo. Porque ela entendeu que o valor ele é construído no dia a dia. É uma pedrinha, é $1 que ela economizava por dia, era $10 que ela economizava por semana, e aí ela passou a investir no mercado financeiro, e a não pegar o lucro do seu investimento, ela reinvestia o lucro do seu investimento, ela não ficava lá quando a ação caía, tirando o dinheiro, vendendo a ação, não, ela deixou aquilo ali acumular. Quando a gente está liderando, a gente tem que acumular pequenas experiências, a gente tem que acumular pequenos aprendizados, a gente tem que acumular pequenas tarefas, dia após dia, assim a gente consegue construir uma liderança de sucesso. Tornar-se um líder é como investir com sucesso no mercado de ações. Quem aqui já investiu? Sabe como comprar uma ação? Sabe como comprar? Ninguém sabe? A ação é muito simples, você vai ter que encontrar uma corretora, contratar uma corretora, e lá dentro dessa corretora você consegue comprar e vender ações. E lá, se você ficar olhando para isso da ação todo dia, quando ela cai, você vende e perde dinheiro. Só ganha dinheiro com ações quem investe uma vida toda em ações. Tem um brasileiro chamado Luiz Barsi, ele tem pouco mais de 70 anos. 2021, ano de pandemia, ano de crise no mundo inteiro. Você sabe quanto que foi a renda diária dele no mercado de ações? A renda diária, dia. Sabe quanto que foi? Mais de $1,5 milhão por dia. Por dia. Por quê? Porque ele investiu a vida inteira em ações. Ele construiu. Ele entendeu o processo. A lei da semeadura de forma ativa é o processo. É o princípio do processo. Se você planta, você colhe. Se você planta um grão de milho, você colhe 2 espigas, 3 espigas. Se você planta uma semente de melancia, você colhe uma melancia grande com inúmeras outras sementes. Esse é o princípio do processo. Theodore Roosevelt, quando esse homem entrega a presidência dos Estados Unidos, ele foi um presidente dos Estados Unidos, disseram na sua biografia, esse foi o presidente mais preparado da história dos Estados Unidos. Você sabe como ele começou a vida dele? Você sabe como ele começou? Como vaqueiro. Ele era tocador de boi. Cavaleiro, tocador de boi. Só que o que o pai dele disse uma vez para ele que mudou toda a vida dele? Ele tinha uma boa capacidade intelectual. O pai dele disse, olha, você tem uma boa mente, mas o seu corpo não é tão bom quanto a sua mente. Você precisa se preparar. E ele passou a se preparar, dia após dia. E aí de vaqueiro, ele passou a exercer posição de liderança na cidade dele. De vaqueiro, ele passou a ser chefe de polícia, chegou a ser chefe de polícia, delegado de polícia da cidade de Nova York, e foi crescendo até se tornar presidente dos Estados Unidos. E foi um dos presidentes que receberam essa alcunha, o presidente mais preparado a ocupar a Casa Branca. Quando ele morreu, sabe o que é que encontraram debaixo do travesseiro dele? Um livro. Ele estava ainda se preparando e ainda estudando. Abraham Lincoln, outro presidente dos Estados Unidos que marcou a história. Esse cara começou sendo líder lá no período de independência dos Estados Unidos. Ele liderava um comboio de 26 homens. Ele começou sendo capitão no exército. Sabe o que aconteceu com ele?
Ele regrediu, ele virou soldado, porque ele não dava conta de liderar. Só depois de entender o que era a liderança, o que era o processo, e se preparar, e se tornar líder político, e se tornar deputado, é que ele consegue chegar à presidência da República lá e a marcar a história. Princípio do processo. A liderança se desenvolve diariamente. É o que você faz todo dia. Não tem líder de sucesso que ganha sucesso em um dia de liderança. Amém? Amém. Entendido esse princípio? Amém. Podemos prosseguir? Sei que os irmãos estão cansados, eu vou terminar dentro do tempo. Princípio do sacrifício. Um líder precisa abrir mão para progredir. Aqui está uma questão muito importante. Tem muita gente querendo liderar para usufruir do bônus de liderar. Tem muita gente que está liderando pelo que a liderança pode lhe servir, pelo que a liderança pode lhe dar. Esses líderes são, em todos os casos, ao final de suas carreiras, líderes fracassados. E vocês vão entender agora no princípio do sacrifício. Um líder precisa abrir mão para progredir. Há um equívoco comum entre as pessoas que não são líderes, ou seja, que olham para o líder de longe e acham que a liderança diz respeito à posição. Nós dissemos, diz respeito a mordomias, diz respeito ao poder e ao poder que vai acompanhando ali o líder enquanto ele vai crescendo. Isso é um equívoco. Sabe por quê? Porque se nós olharmos de perto, se nós olharmos com uma lupa para a vida do líder, nós vamos entender que quanto mais ele sacrifica, mais a sua liderança prospera. E mais ele tem que sacrificar para manter a sua liderança prosperando. Quando você não lidera ninguém, você pode fazer o que você quiser dessa vida. Ninguém está se importando com isso. Quando você não está numa posição de liderança, você pode não fazer nada na igreja, você pode não vir no culto, você pode não cooperar com o seu departamento, e ninguém está se ligando para isso. Mas quando você começa a exercer posição de liderança, as pessoas começam a olhar para você. Quando você começa a exercer posição de liderança, você precisa fazer como Paulo, colocar o seu bem-estar de lado e gastar tempo. Colocar o seu bem-estar de lado e gastar o seu corpo, o seu esforço, a sua força física. Colocar o seu bem-estar de lado e gastar o seu intelecto e gastar as suas prioridades. Tirar você do centro das suas prioridades e colocar a organização, o grupo, o departamento que você está liderando. Então, quanto mais você lidera, mais você sacrifica. Não tem glamour nenhum em liderar. Quem lidera de verdade, de forma próspera, ele tem como única recompensa a prosperidade do grupo, o sucesso do grupo a que ele está servindo como líder. Liderar é servir, liderar é se sacrificar em prol de um grupo, não é se servir de um grupo. Nós temos o presidente da República hoje, está em grande destaque essa posição pelo que está acontecendo. E muitas pessoas olham para o presidente e pensam, nossa, mas ele está cheio de mordomia, ele tem cartão corporativo, ele tem bom salário, ele tem influência, né? Só que o cara, para chegar até lá, ele tem que se sacrificar demais. Ele tem que tomar facada, igual o último presidente tomou na campanha eleitoral passada. Você está entendendo? Não estou aqui fazendo apologia a grupo A, ao grupo B, a Lula, a Bolsonaro. Eu tenho uma opinião bem definida sobre isso. Não cabe aqui. Mas veja bem, tem que se sacrificar, senão não consegue chegar lá. E quando chegar lá, essas mordomias, essas regalias, são muito menores do que o sacrifício que ele tem que continuar fazendo para manter o Brasil prosperando, no caso do presidente da República. O esforço que o presidente tem que fazer é muito maior do que as regalias que ele vai receber. Ele é um cara que não pode errar. Ele é um cara que não pode cometer falha nenhuma, porque senão todo mundo vai para a igreja, senão o país vai para o buraco. Veja só, estou citando o exemplo do presidente da República. Martin Luther King foi um líder próspero que entendeu isso. Ele era alguém pobre, negro, no período mais racista da história dos Estados Unidos. E para piorar,
além de ele ser pobre e negro naquele contexto, não estou dizendo que nos dias de hoje isso é qualquer falha, mas naquele contexto histórico dos Estados Unidos era um grande problema, ele ainda era crente, pastor e teólogo da Igreja Batista. Martin Luther King, certa vez, estudou sobre a história de Mahatma Gandhi, que fez ele entender que em prol do Evangelho ele não estava fazendo nada. Ele olhou para a vida daquele budista e viu, olha, esse cara estava disposto a morrer de fome, a fazer jejuns intermináveis, a pregar a paz a qualquer custo e não está fazendo nada. E aí ele começou a se encaixar como líder de movimentos por direitos civis, de igualdade. Ele começou a liderar marchas, ele começou a liderar protestos, numa época em que não era como nos dias de hoje, era muito pior. Os Estados Unidos era segregado entre um país de brancos e um país de negros. E ele começou a liderar uma revolução para poder igualar esses direitos. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi apedrejado. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi esfaqueado. Sabe o que aconteceu com ele no final da carreira? Ele foi assassinado. Mas se você acha que ele parou, de forma alguma, porque ele tinha um propósito de liderança muito maior do que ele mesmo. E ele entendeu isso. E ele se doou. Ele se entregou em prol daquele propósito. Esse é o princípio do sacrifício. Quantos entenderam esse princípio? Vamos para o último princípio. Alguma pergunta sobre esse princípio? Último princípio. O princípio do legado. O valor duradouro de um líder é medido pela sua sucessão. Líder que não faz sucessor é um líder fracassado. Por que ele é um líder fracassado? Porque no momento em que ele for retirado da posição de líder, ou no momento em que ele não conseguir mais exercer a liderança, aquele propósito pelo qual ele estava liderando vai cair, vai ruir. O líder ele precisa entender que chega o momento dele passar o bastão. O líder ele precisa entender que o sucesso da sua liderança está atrelado ao que ele vai deixar como legado depois que outra pessoa assumir a sua posição e dar continuidade ao propósito da liderança que ele tinha. Se nós olharmos para a história da igreja, nós tivemos homens que não viram o sucesso da sua liderança. Se nós olharmos para os dois missionários pioneiros das Assembleias de Deus, Gunnar Windren, se nós olharmos, eu esqueci o outro, Daniel Berg, esses homens não viram o sucesso da sua liderança. Por quê? Porque o sucesso da liderança deles está sendo colhido até os dias de hoje, porque eles entenderam que era preciso deixar um legado, que era preciso deixar uma sucessão, que era preciso estabelecer, que era preciso treinar, que era preciso preparar novos líderes. É por isso que nós estamos tendo esse culto aqui. Esse vai ser o grande legado. Vocês liderando no futuro, ou até mesmo pessoas treinadas por vocês liderando no futuro e colhendo os frutos daquilo que nós plantamos aqui. Posso dar uma? Pode? Quando eu reconciliei, porque eu era do Ministério Ficar eu era da Adventista e fui para a Assembleia de Deus. E aí, logo de início, me deram uma liderança de ser presidente de mocidade. E aí eu fiquei 3 anos na mocidade e eu vim para Goiânia. Depois que eu cheguei aqui, é que eu fiquei sabendo que todos aqueles meninos que eu liderei, hoje são todos pastores. Amém. Esse é o legado. Esse é o princípio do legado. Sabe qual é a primeira coisa que eu fazia, citando o exemplo da irmã, quando eu começava a liderar uma juventude, eu começava a procurar onde tem alguém que pode me suceder aqui. Cadê o próximo líder? Porque você tem que preparar. Olha só, alguém certa vez disse que o sucesso de um líder está em plantar árvores que ele não vai conseguir desfrutar a sombra. Ele vai plantar a árvore, ele nunca vai desfrutar daquela sombra. Ele vai ser o Moisés, vai ver a terra prometida de longe, não vai entrar. O que você quer que as pessoas digam em seu funeral? Talvez seja essa a pergunta mais importante que você deve se fazer como líder.
Sabe? Às vezes a gente vai a cultos fúnebres ou mesmo ao velório de grandes homens. E as pessoas começam a comentar entre si, mesmo sem serem provocadas. Olha, esse homem foi um grande homem de Deus na área da pregação. Pregou muito, ganhou muita gente para Jesus. Outras pessoas dizem, nossa, esse foi um grande empresário. Olha a empresa que ele construiu do nada. Eu tenho um tio que morreu, e lá no interior, o velório dele foi lá na catedral. E eu nunca vi um culto fúnebre com tantas pessoas. E as pessoas comentavam, olha só o que o Wesley fez, olha só a Verde Limão, que era a empresa dele lá na época, olha só o tamanho que está, começou numa garagem. Isso é um legado. É plantar a árvore que você não vai desfrutar da sombra. Todos os líderes que nós mencionamos anteriormente, os presidentes dos Estados Unidos, os fundadores do McDonald's, Madre Teresa de Calcutá, todos esses prepararam sucessores, porque senão o legado deles já teria morrido, porque senão os direitos civis, a igualdade entre brancos e negros não existiria mais nos Estados Unidos, porque senão o legado de ajuda humanitária que a Madre Teresa de Calcutá deixou não existiria mais em 25 países com 4.000 membros. Entendem isso? Um líder de sucesso é um líder que faz o seu sucessor e que entrega o bastão. Tem que entregar o bastão, irmão. Você tem que ir dando responsabilidade, delegando responsabilidade, porque chegando no momento certo você tem que passar o bastão. E não pode deixar passar de hora não. Conclusão. Você pode se tornar um líder ainda melhor aplicando esses princípios de hoje. Talvez você olhe para si e veja, olha, eu já estou aplicando esse princípio. Talvez você olhe para esses princípios e use eles para fazer uma avaliação e pensar, nossa, eu preciso melhorar neste, naquele ponto. É para isso que esses princípios servem. Cada um deles é como se fosse uma ferramenta que você pode usar com o objetivo de ajudar você a alcançar metas e a ter propósito, porque liderança sem propósito é liderança morta. Escolha um princípio desses para aprimorar e você vai ser um bom líder, um ótimo líder. Mas se você escolher todos para aprimorar, você vai ser um líder excelente, um líder sem defeito. Eu trouxe uma reflexão final. Vamos ler todos juntos? Eu não vou comentar essa reflexão, você vai refletir na sua casa. Vamos ler. As pessoas determinam o potencial da organização. Olha só, os relacionamentos Determinam o moral da organização. Vamos agora trocar a palavra organização pela palavra igreja. A estrutura determina o tamanho da igreja. A visão determina o rumo da organização da igreja. Mas a liderança determina o sucesso da igreja. Amém? Vamos ficar de pé. Já vamos encerrar.